E se tratando então das mídias sociais, será que elas são vilãs ou até aliadas aí nesse processo de educação infantil? É exatamente isso. A gente tem que olhar pelos dois lados. Uhum. Se ela for um acesso controlado, né, o conteúdo programático seja viabilizado para essa criança, para esse adolescente, né? Olha, você vai acessar para fazer uma pesquisa. Sim. Ok, ela é uma aliada. Agora, se ela for, o acesso for indiscriminado, né? Acessar sem querer, que às vezes acontece a criança, acessar um conteúdo que não seja apropriado para ela, Sim. no sentido de que hoje com a IA pode-se fazer muita coisa com essa criança. Exatamente, acaba que se torna até perigoso. Perigoso, tanto para a criança quanto para a família, né? Então, é esse controle que tem que haver, né? Essa orientação, inclusive para a família, né? Porque hoje, muitas das vezes, a família, o pai ou a mãe, deixa a criança no celular um tempinho ali. Eu vou relaxar um pouquinho, deixa ele um pouquinho ali no celular. Mas será que tem esse controle? Exato. Então, a criança, de repente, clica ali numa rede social e tá vendo joguinhos, está pensando que tá joguinho sem maldade nenhuma, no entanto, já tem ali por trás alguma coisa que vá prejudicar essa criança e essa família. Se o aparelho for só da criança, já tem aplicativos que você consegue bloquear, restringir. Te garanto, confesso pra você que eu caí numa pegadinha dessa uma vez. Comprei um tablet pra minha filha, falei, vou colocar aqui a segurança total pra menina. Aí eu coloquei lá toda a segurança, tal. Quando eu fui baixar um aplicativo, restrito. Peça um responsável para colocar a senha e autorizar você baixar. E eu fiquei assim, e agora como é que eu tiro isso? Fui eu mesmo que coloquei e tô presa num negócio que eu não sabia tirar. Resumindo, resetei tudo, deletei tudo, comecei tudo de novo. Mas você tem essa opção de segurar e tudo mais. Até porque, vira e mexe, sai uma notícia, né? Criança de 7 anos comprou R$3.000 de jogo no cartão do pai. Exatamente. O outro comprou não sei quantos lanchinhos do aplicativo, porque tava lá o cartão conectado, foi colocando e foi comprando tudo. Né? Então, tem que ter essa vigilância. Sim. É necessário ter essa vigilância. Ao mesmo tempo, aí vem aquela outra questão, que é a próxima pergunta, que é polêmico. Mais ou menos com quantos anos? Qual é a idade que seria permitido liberar telas? Olha... No meu ver, né? Na minha concepção, nunca. Liberar, não, né? O que é aconselhável? Vamos botar na televisão, numa tela maior? Então, acessa ali algumas coisas, alguns joguinhos. Hoje tem jogos que você controla para a criança o tempo que ela vai jogar. Sim. Essa determinação de tempo é importantíssimo para que ela não delongue muito tempo ali e ela possa fazer outras atividades, inclusive atividade física, ao ar livre. Sim. Né? Por isso que a gente orienta muito, porque hoje em dia é exatamente isso. Você tem como controlar isso. Exato. Vamos lá, vamos mudar... horário, 10 minutos de tela. Ok, terminou os 10 minutos, agora a gente vai fazer outra atividade. Vamos pintar? Vamos botar pra... Tem que entreter a criança, não é tirar a tela não e é largar tirar ela. E deixar a criança se espernear. Não, vamos criar, né, alguma outra atividade. Hoje os pais têm muita dificuldade em brincar com as crianças, né, ter tempo. A gente entende que todo mundo trabalha fora, né, o tempo é curto realmente, mas a gente precisa tirar um tempinho do nosso dia, nem que seja à noite, cansado, a gente sabe que está todo mundo cansado. Mas vamos lá, 5 minutinhos, vamos pintar isso aqui, vamos ler um livro. Ter aquele tempinho de qualidade. Tempinho de qualidade. E que a criança, ela percebe que não tem. Então, muita gente fala assim, eu deixo meu filho à vontade, à liberdade, porque eu fico muito tempo fora de casa. A criança, ela precisa de ter o controle e ela sente essa necessidade. Sim. Eu já fui... instrutora em escola militar, inclusive. E o que eu mais percebia nas crianças era que ele falava assim, meu pai não liga para que eu faço. Quando chegava lá, eles adoravam que a gente impusesse alguma coisa. Então, eu sempre orientei os pais a fazerem isso. E isso é importante, a criança se sente amada, ela se sente protegida. Mas parece que tem pais que têm medo de impor limite. Né? Muito. E por isso que é importante a gente orientar esses pais também. Sim. Né? Porque eles se sentem impotentes. O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? É difícil. O educar é difícil. Sim. Né? Porque você às vezes tem que dizer não numa hora que você não quer dizer não. E quando olha pra você com aquela carinha assim, por favorzinho. Meu Deus. É desse jeito. E tem os pais também que, como você falou, trabalham fora e acaba que usam das telas como
uma maneira de compensar a atenção que não está dando para a criança. Exatamente. Né? E aí tem que procurar ver outra atividade para fazer com essa criança no momento, por exemplo, que estiver trabalhando fora. Exatamente, né? Eu sempre oriento, olha, vamos tentar brincar um pouco com ele, se ele gosta de carrinho, se ele gosta de um joguinho, vamos tentar sentar um pouquinho, às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos com aquela criança, né? Que a gente acha assim, tô perdendo tempo, não. Né? Eu não estou trabalhando, eu não estou no celular. Não, vai ser tão útil para ele, porque ele também vai, né, desopilar um pouco. E a criança também, porque ela fala assim, nossa, meu pai me deu atenção, minha mãe me deu atenção. E às vezes é uma coisa boba. Às vezes é uma coisa super boba, é uma coisinha de nada. É um pintar, é ver um joguinho, é ver alguma coisa. Às vezes, em 10 minutinhos, a criança já fica satisfeita. Na hora de dormir, vamos contar uma historinha? Ela vai passar a ter contato com o livro físico. Sim. Ela precisa gostar disso, né? Porque a escola, ela precisa. Quando chega na escola, ai, que saco, tem que olhar o livro, não quer sentar. Aí começa, né, todo esse trabalho que a escola começa a falar. E aí, como é que vai ser, né? É porque tem muitos pais que acham que o trabalho é da escola. Mas é um trabalho que tem que se estender até em casa. Né? Senão eu vou deixar a escola que a escola eduque meu filho? Não, tá errado. Exatamente. Eu educo e a escola continua. Mas o principal, o primordial tem que vir de casa. Exatamente, porque a família é o primeiro grupo social dessa criança. É a família. Sim. Então, tudo parte da família. Até ela chegar até a escola, ela já conviveu ali naquele meio social, né? Porque tem a idade que, normalmente, a gente coloca a criança na escola. Sim. Mas, antes disso, ela está no seio familiar. Então, a família é a estrutura principal. Então, se a família não tiver essa orientação, não der essa orientação, né? Fica difícil da escola manter também. Sim. A gente não pode jogar tudo para a escola. Exato. A escola tem a responsabilidade dela, mas os pais também têm, né? Sim. Então, assim, é complexo, é um assunto grande, de extensão, inclusive, mas é preciso ser falado, é preciso ser tratado isso. Inclusive, a gente fala muito sobre a questão socialização, porque hoje, como as crianças ficam muito em telas, no consultório mesmo, às vezes, entra criança que tá no celular, aí eu pego o celular da mão, ele, né? Não dá nem bom dia ou boa tarde. E aí eu botei uma regra, né? Bom dia! E passo para a mãe também pedir, cobrar dessa criança. Sim. Hoje, essas mesmas crianças já entram né, com esse propósito de dar bom dia, boa tarde. Sim. Tem algumas linhas que dizem que esse bom dia, boa tarde não serve para nada, mas eu discordo. Eu também discordo. Né? Porque faz parte da vida social. E além de ser educação, né? Exatamente. Quando a gente entra no elevador, quando a gente entra no lugar, o mais apropriado é você falar um bom dia, uma boa tarde, você cumprimentar a pessoa que tá lá. Exatamente. Né? Exatamente isso. Então, faz parte. E quando a criança fica muito presa a essa questão da tela, é como se ela entrasse no mundo dela e esquecesse de todo mundo à volta. Sim. Né? Eu não preciso falar com ninguém, eu já estou falando aqui. E não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, é importante que esse pai e essa mãe, ela faça essa orientação, né? Já que hoje a gente tem essa legislação que nos ajuda os pais. Então, tem que fazer essa coparticipação com a escola. Sim. Né? É o trabalho conjunto. Né? Eu falo que a escola trabalha com a família em equipe. Exatamente. Né? E quais seriam os impactos do uso de telas no desenvolvimento da cognição da criança? Um dos impactos importantes, que hoje, inclusive, a gente fala, é que aumentou muito o nível, né, ou a quantidade de pessoas diagnosticadas com TDAH, né, o déficit de atenção. Sim. E a hiperatividade. A hiperatividade, ela vem como a comorbidade do déficit de atenção. Sim. A criança pode ter somente o TDA, que é o déficit de atenção. E isso impacta em toda a vida dessa criança, né, no aprendizado, né. Então, tem a dificuldade de linguagem, dificuldade de fala, né? Que a criança que fala tardiamente já começa por aí, né? A gente já tem que prestar atenção. E na tela, ela não precisa se comunicar, não precisa falar, né? Então, essa comunicação, ela vai ficando cada vez pior. Sim. Eu não preciso falar com ninguém, então, para que eu vou falar? Né? E esse impacto é muito severo, é muito grande. Então, tem crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura. E compreensão até do que está lendo. Porque a tela ali, como tem muita informação, chega muita dopamina.
E aí aquela criança já fica ali, uma né? grande quantidade de estímulo. De estímulo muito grande. Então, como vem muito estímulo, tem uma hora que ela não sabe nem o que está fazendo direito. Sim. Né? E aí, para tirar essa criança ter um outro foco, como é que faz? Porque, inclusive, ali ela passa a ter um hiperfoco. Uhum. Eu tenho histórico de criança que, por exemplo, chegou no consultório e falava assim, só queria falar de acidentes de aviação. E uma criança pequena, com 8 anos. E fazia como se fosse um avião e pá, pá, pá. E aí eu fui descobrir que a mãe deixava ele com o celular durante muito tempo. Ele só acessava vídeo no YouTube de acidentes de aviação. E aí, com isso, a fala dele parou. Ele não falava. Ele só apontava. Mas não precisava falar. Não precisava. E na terapia, ele também queria fazer a mesma coisa. Eu falei, não, aqui a gente tem que falar. A gente tem que se comunicar, porque eu não vou entender. Então, agora a fala dele tá vindo, né? Porque eu tô puxando por isso. A gente parou, tirou o acidente de aviação. Não tem celular no atendimento. E a gente vai jogando, fazendo outras brincadeiras. Tem os bonequinhos que a gente faz como se fossem personagens. E aí, ele agora tá começando a contar uma historinha. Sim. E isso é muito bom. Sim. Então, o prejuízo dessa criança foi muito grande. Por conta da tela. Por conta da tela. E acaba que, mesmo depois de um pouquinho maior, 8 anos, né? A criança já sabe falar. Mas é igual quando a gente tá com uma criança pequena em casa, que ela tá começando a falar. E ela quer apontar, e você fala, mas é o que você quer? Aí aponta pro filtro. Não, mas fala o que você quer água. Isso. Aí vai estimulando a criança a falar. E é um trabalho todo de novo. É como se estivesse ensinando ela a falar novamente.